Olá, bem-vindos aqui novamente à Casinha Ambulante, depois de uma jornada intensa de 8 dias a caminhar 210 km a pé pelos caminhos de Santiago. Eu fiz o caminho de Santiago, português da Costa, e portanto foi uma experiência extremamente intensa e que fui partilhando nas redes sociais, e apercebi-me que há muita gente a querer saber mais sobre isto, sobre os caminhos de Santiago, muita gente a querer fazer pela primeira vez, então eu decidi fazer 2 vídeos sobre os caminhos de Santiago. O primeiro vídeo, este vídeo, está mais direcionado para a parte de desenvolvimento pessoal, no fundo como é que foi para mim esta jornada essencialmente interior, porque os caminhos de Santiago puxam bastante por nós, a nível físico, mas também emocional, e então aqui vou explicar um bocadinho mais como é que foi, em termos de etapas, não é? Da própria jornada pessoal, como é que eu me fui sentindo ao longo dos dias. E no segundo vídeo vou então falar um pouco sobre a preparação e sobre aquelas questões que muita gente também nos colocou, sobre alojamento nos albergues, sobre a alimentação, sobre a credencial do peregrino, o que levar na mochila, portanto todas essas questões então que vou abordar num segundo vídeo com essas questões mais práticas. Esse segundo vídeo vai ser partilhado dentro de dias e vai aparecer aqui nos cartões em cima, e no final deste vídeo vai aparecer lá a indicação para vocês clicarem e poderem então assistir. Os caminhos de Santiago no fundo são rotas, são percursos de peregrinação, portanto peregrinos que vão de várias partes da Europa diferentes, com diferentes pontos de partida. As pessoas podem ir a pé, podem ir de bicicleta ou de cavalo ou burro, e no fundo elas vão todas convergir a Santiago de Compostela. Eu acho que o caminho representa muito aquilo que é a nossa vida, não é? E os desafios, nós começamos a olhar para como é que as coisas funcionam, começamos a perceber tantas analogias e tantas coisas, e é por isso que há tanta gente apaixonada pelo caminho. Porque realmente o caminho representa o nosso dia-a-dia, representa a nossa vida, representa a forma como nós lidamos com tudo, não é? E com os desafios principalmente, porque é um grande desafio fazer assim tantos quilómetros por dia durante vários dias seguidos. Eu fiz a primeira vez, já há alguns anos, há 7 ou há 8 anos atrás que eu fiz, foi com um grupo de voluntariado. Nós fizemos o chamado caminho inglês, que foi à volta de 5 dias, 120 km mais ou menos. Entretanto, agora, há umas semanas atrás, sabia que havia umas primas minhas e uns amigos que iam fazer o caminho, iam fazer o português da Costa, que foi esse que nós fizemos agora, e então agora fizemos 210 km em 8 dias. Há uma fase inicial em que estamos todos muito contentes, cantamos, andamos ali, só risota, o pessoal nem consegue dormir porque há uma excitação, parece que somos outra vez adolescentes e estamos num albergue e estamos todos contentes e estamos cheios de força, não é? 1 quilómetro, malta! Quantos faltam? 30! Então os 2 primeiros dias são assim, e depois, normalmente já da outra vez também foi assim, o terceiro dia é ou vai ou racha, porque no terceiro dia já temos 2 dias de grande caminhada. Podemos eventualmente já ter bolhas nos pés ou não, há pessoas que fazem, outras que não, isso também tem muito a ver com o calçado e com a preparação da pessoa, mas também há pessoas que têm mais facilidade em fazer bolhas e outras não. Mas já temos algumas mazelas. Eu agradeço ainda conseguir andar. Boa, exatamente, é a melhor gratidão que podemos ter, porque nós vamos eu vou no segundo dia, a Joana vai no terceiro dia e tu não só vais no quarto, mas sendo que o primeiro foram 40 e tal quilómetros, portanto foi o primeiro que vai por 2, sim. Por isso é que ele está grato só de poder andar. Mas já temos algumas mazelas, o corpo já está um bocado mais cansado e já entramos naquela fase de ei, espera aí, mas era isto que eu pensava que ia ser o caminho, mas espera aí. Começa a haver algumas pessoas que desistem, normalmente. É ali um ponto, e é preciso ter alguma... Eu acho que nós voltamos muito ao porquê nessa fase, não é? O porquê que eu vim para aqui, porque é que eu... Não é, passa-nos pela cabeça, mas meu Deus, porque é que eu vim para aqui? Eu estou aqui a sofrer, porque é que eu vim para aqui? Qual foi a razão? E acho que nesse momento, e tem sido, para mim nas 2 experiências, foi o terceiro dia, foi o momento em que eu tive que chamar esse motivo a mim, trazê-lo para mim novamente e pensar o que é que eu quero desta experiência, se vale a pena continuar ou não, porque de facto é aquele primeiro impacto, e depois quando vemos pessoas a desistirem, também nos dá vontade de desistir, também sentimos dores, é difícil e vamos ser menos e temos pena, temos que dizer adeus no fundo, não é? Nesse momento, e é um momento de
tensão emocional. E nessa altura também é uma altura, no segundo, terceiro dia, em que começa a haver, não estamos preparados tão bem a horas, ou começamos a não achar piada a certas coisas, então se vamos em grupo começamos a meter muita pachorra para aturar os nossos colegas, não é? E portanto nós também começamos a perceber que há ali algum ponto em que temos que estar mais sozinhos, por exemplo, ou temos que chamar um pouco mais essa tal razão que nos levou ali. E é sem dúvida um ponto em que começamos a aceitar mais e a tolerar mais, porque começamos a estar cansados e a começar a não achar piada ao que estamos ali a fazer naquele momento, porque estamos em sofrimento, não é? Buenos dias, é o meu quarto dia, o teu, Nuno, é o sexto? O sexto. É o sexto dia para o Nuno. Hoje já acordei assim com mais luz, com mais dores musculares. Hoje é o dia das dores musculares, começaram agora, pelo corpo, principalmente assim nas pernas, nas costas também um bocadinho. Mas o que me estava a preocupar era uma dor que eu tinha aqui no pé, no meu pé direito, que tem a ver com o tendão, e que fui ver ao centro de saúde só para confirmar que não era nada que estivesse a estragar de uma forma permanente, porque já sabemos que dores musculares são normais, mas não queremos dores extra, não é? que depois que possam criar alguma mazela no futuro. Então fui lá ver e pronto, estou a pôr um creme, um anti-inflamatório 2 vezes ao dia e parece estar a resultar. Hoje já tenho melhorias, já dói muito pouquinho. Tive uma bolha, a minha primeira bolha, ontem, no terceiro dia. Dormimos bastante mal na terceira noite. Ontem, no terceiro dia, também foi o dia de 2 pessoas terem desistido, das nossas colegas. Então foi aquele momento em que nós pomos tudo um pouco em causa e porque é que nós viemos cá fazer o caminho, se faz sentido continuar ou não. Uma certa tristeza por ver as pessoas também partirem, mas o nosso corpo é sábio e sabe o que é melhor para nós, não é? E acima de tudo não podemos deixar que lesões mais permanentes aconteçam no nosso corpo, portanto devemos respeitar e fazer até ao nosso... ultrapassar um pouquinho os limites, mas até um certo limite, não é? Portanto, todos nós, no nosso corpo, devemos de saber qual é. E, portanto, para já, nós vamos continuar. Mas foi assim um momento e isto faz-me lembrar um pouco o que é o caminho, não é? O caminho é a vida, é isto. Pessoas que vão passando, pessoas que vêm, que passam, que saem da nossa vida, outras que entram. E é um pouco isto, e nós aceitarmos um pouco isso. O caminho é duro, às vezes. Tem momentos assim, tem outros momentos como amanhã 2, porque tive uma noite maravilhosa, dormi bem. O meu pé dói menos, então estou assim com a energia em alta. E portanto, há que ser gratos por tudo isso e aprender no meio disso tudo, através desta experiência. Depois de passarmos essa fase, vem uma fase que é muito engraçada, que é o corpo habitua-se. Então, mesmo que nos doa aos pés, ou mesmo que nos doa mais alguma parte do nosso corpo, há uma outra parte, em termos do cansaço geral, começa a reduzir. Se nós tivermos alguma mazela, tipo umas bolhas ou uma dor específica em algum sítio, ela pode persistir. Mas o cansaço geral do corpo começa a ser menor, porque o corpo começa a se habituar. Então eu acordo de manhã e já acordo com vontade de caminhar, eu já preciso daquilo porque o meu corpo já pede. E essa fase começa a ser muito gira, porque nós acordamos com outra força, com outra vitalidade, porque já passamos aquela fase da tempestade, não é? E é uma fase depois que também ajuda muito quando nós passamos aquele ponto do meio, não é? Da metade, que é, eu já fiz metade, agora já começo a contar por ordem decrescente, e começa a ser cada vez menos os dias que faltam. Isso também ajuda-nos a motivar imenso. Ontem tivemos assim um dia super intenso, com 38 km de caminhada, então ficamos super estafados. Então, como é que estás? Mal. Muito mal. Quantos quilómetros andaste? 37, acho eu. Com um final muito sofrido. Eu sofri os últimos 10 quilómetros. Eu acho que os últimos 5. Tu só sofreste 5, eu sofri 10. Os 5 foram muito sofridos. Tenho mais 2 bolhas. Meu Deus do céu. Eu acho que é aqui nesta fase, depois de termos passado pela tempestade e o corpo começa a se habituar, que nós começamos a sentir que já ganhamos, já vencemos aquela luta, já vencemos o que nos vinhamos a propor, e começamos a sentir os efeitos
dessa vulnerabilidade que nós deixamos sair, desse render, não é? Que é, ficamos super esgotados, tivemos ali uma fase em que queríamos desistir ou que pelo menos que estava a ser realmente muito difícil, e quando passamos esse limite e nos deixamos e dizemos eu rendo-me, eu vou continuar, eu rendo-me, eu já não aguento mais, mas eu vou fazendo passo a passo, eu vou continuar passo a passo e vamos ver o que é que acontece. E esse momento em que nós assumimos isso e aceitamos isso no nosso corpo, estamos no fundo a render-nos e não estamos a lutar mais, não é? E eu acho que esse é o ponto que passa para o outro lado, e é por isso que tanta gente gosta também do Caminho de Santiago, acho eu, pelo menos para mim tem muito esta questão do ultrapassar o desafio, do render, do deixar ir, do deixar de controlar, que é passarmos os nossos limites, dizermos já não aguento mais, mas eu vou continuar aqui para o que der e vier, e isso tira-nos muitas barreiras, e eu acho que é esse o ponto em que nós começamos a crescer, é o ponto em que nós saímos da nossa zona de conforto, em que nós achamos que já não íamos conseguir mais e ainda assim descobrimos ali qualquer coisita que conseguimos agarrar para continuar. Acho que é aí, a partir daí que nós começamos a aprender alguma coisa e é que o caminho começa realmente a ensinar-nos. Bom dia, hoje começamos o dia em Padrão, já a última etapa, só faltam 25 km para chegarmos a Santiago e eu mal consigo imaginar a passar ali pelas portas depois de 8 dias aqui de uma grande caminhada. Chegamos! Chegamos, pessoal! Bem, entramos pela porta do cavalo, não foi? Não entramos pela porta normal. Vamos por trás. Entramos por trás porque estávamos tão ávidos de chegar que fomos por onde intuímos, não fomos pelas setas. Portanto, não vimos os quilómetros a acabarem, mas vimos a catedral e fomos atrás da catedral e chegámos cá. É para repetir, não é? É, vamos fazer outra vez.